abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem
Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor. Amém? É com muita satisfação, com muita alegria, mas também com muita esperança, que estamos aqui nesse início de ano, né? Pelo janeiro de 2022, onde a gente vem de um tempo em que a gente passou por tantos e tantas, no ano passado, ano anterior, tantas e tantas limitações, tantas e tantas provações, que a gente se sente até, de certa forma, feliz, um pouco cauteloso às vezes, né? Porque a gente nunca sabe como as coisas, qual é o caminho que as coisas vão se seguindo, mas sempre que iniciamos um ano novo, nós estamos sim, cheios de esperança, cheios de amor, cheios de compaixão, mas principalmente querendo que as coisas deem muito certo, né? Mas então, irmãos e irmãs, eu queria nesse dia de hoje aqui, trazer um texto aqui com vocês. Eu queria ler o texto aqui, um texto que é conhecido, mas ele também é um tanto quanto difícil de entender às vezes, né? E eu sei que cada pastor, cada pregador traz uma interpretação desse texto, mas eu queria compartilhar com vocês nesse dia de hoje o texto de Ezequiel 37. Nós vamos ler ali, logo no início dele, do versículo de 1 a 14. E lá diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, Tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, meus queridos, esse episódio que nós lemos agora, né, ele é um texto um tanto quanto diferente, né? Ele fala muito de ossos, ele fala ali daqueles ossos criando carne. Esse episódio, ele aconteceu, se nós formos ver o contexto dele, num tempo bem pertinente lá no povo de Israel, que o povo naquela época estava vivendo o que chamavam de desterro, né? Eles estavam longe da sua terra, eles estavam desamparados, eles estavam sem esperança, ou seja, angustiados, né? Estavam vivendo em meio a uma tragédia, né? Mas Deus levanta um homem. Deus levanta Ezequiel de uma maneira maravilhosa para que Deus pudesse se revelar a ele. Olha só. E para ilustrar Ezequiel, aquele momento que
povo de Israel estava vivendo. Então, assim, uma forma que Deus trouxe para ilustrar para o profeta Ezequiel aquilo que o povo de Israel vivia, né? Deus traz uma visão para Ezequiel, mas se a gente for ler o contexto desse texto, era uma visão tão tremenda, tão esquisita até, né? Esse vale de ossos secos, né? E vamos pensar aqui, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós mesmos, quando lemos essa passagem aqui, sobre essa visão, às vezes nós não nos enxergamos, nós não nos vemos como se fosse nessa visão. Ou seja, mesmo que quase 3.000 anos atrás, essa visão dada a Ezequiel naquela época, às vezes você não vê que ela tem uma mensagem para nós, para a nossa vida, para a nossa família, ou às vezes para o nosso país. Você já pensou nisso? E assim, vamos ver, eu queria ver com você ali, no versículo 1, ali que ele diz assim, né? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale cheio de ossos. Poxa, ali o profeta está dizendo que o Espírito do Senhor o levou num vale que estava cheio de ossos. Muito bem, às vezes, meu irmão e minha irmã, nós achamos, e é natural do ser humano, que Deus tem que nos levar só para um lugar de jardins, de pomares, lugares cheios de alegria, lugares cheios de perfume. Mas Deus pegou esse profeta, Ezequiel, e levou ele para um vale. Um vale, por quê? Porque ele tinha uma mensagem muito importante por trás. Porque, veja só, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós só queremos viver nos altos das montanhas. Só que aí que está, às vezes nós subimos as montanhas, nós estamos lá no alto, vendo aquela paisagem magnífica, tudo é belo, tudo é formoso, você está celebrando aquela conquista de você ter atingido o cume da montanha, e você diz, eu consegui, eu estou aqui. Mas lá do alto, quando você está no alto daquela montanha, quando você olha para o arredor, você vê assim, poxa, eu estou no alto dessa montanha, mas tem uma montanha outra ali, tem uma montanha maior ainda lá adiante, tem uma outra maior ainda lá adiante. E nesse período, você vê que para você, poxa, eu subi nessa montanha, mas tem outras montanhas para eu subir. E você vê assim, poxa, mas para eu poder subir naquela próxima montanha, eu vou ter que descer, eu vou ter que passar por um vale, porque uma montanha, de uma montanha a outra, geralmente tem uma depressão, tem um vale. E nesse caso, eu costumo chamar esse vale de vale da crise, porque crise, se você pensar, meu irmão e minha irmã, acontece quando você alcança um ponto, e nesse momento você vê que você alcançou esse ponto, você entra em crise porque você descobre que aquele ponto não é o ponto principal que você tem que alcançar. Você tem um outro ponto que você precisa alcançar. E por isso que a palavra nos diz que nós caminhamos, né, se nós temos que ir de uma montanha a outra, nós temos que passar por etapas da nossa vida, nós caminhamos de vitória em vitória, nós caminhamos de glória em glória, nós caminhamos de fé em fé. Ou seja, se formos pensar bem, na nossa fé não existe monotonia, porque como eu falei no início, nos cultos, cada pastor, cada pregador, ele pode utilizar a mesma passagem, a mesma citação, o mesmo livro da Bíblia, mas vai ser diferente. O jeito que cada pregador traz uma interpretação da Bíblia, o jeito que você recebe essa interpretação numa pregação, vai ser diferente. E nós, quando chegamos aqui, quando nos reunimos, nós geralmente temos a certeza de que sairemos, nós queremos vir aqui na igreja para sairmos transformados, pois a palavra ela será contemplada de uma maneira diferente para cada um de nós. Eu vou receber de um jeito que se encaixe na minha vida, a outra pessoa vai receber de outro jeito do que se encaixa na situação dela, no momento de vida que ela está passando naquele momento. Mas veja só, Deus quer se revelar para nós, mas nós não gostamos de estar no vale. Quem é que gosta de passar por vales, né? Nós só gostamos de estar lá em cima. Então, quando a gente está lá em cima, está tudo indo muito bem, está tudo indo muito tranquilo, sem nenhum problema, nós gostamos. Mas pense que às vezes um ponto que você já está no alto é só um trampolim para um ponto mais alto que Deus quer te colocar. Você já pensou nisso? Mas para você ir de um ponto que você já acha que está no alto para um outro ponto ainda mais alto, é inevitável. Você tem que passar por um vale. Só cresce quem desce aquele que enfrenta o vale, né?
Mas assim, ainda falando sobre esse versículo 1, né? A gente viu ali que Deus levou o profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos, ossos secos. Hoje, com certeza, se nós formos analisar, existem pessoas do nosso meio, do nosso convívio, que estão vivendo assim, só ossos secos, né? O casamento, a pessoa já não vive mais, não é aquele casamento cheio de vida, é só ossos. Os filhos não são aquilo que Deus sonhou para ele. Os filhos estão sendo desviados, ele é uma preocupação na vida da pessoa. A família está só ossos, né? Então vamos dar uma olhada na sequência aqui, o que Deus está querendo falar através dessa história para Ezequiel. Ali no versículo 2, então Ezequiel no versículo 1 falou que, né, levou ele para um vale cheio de ossos, e no 2 diz o seguinte, versículo 2, ele me fez andar ao redor deles, dos ossos, né? Eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Você veja bem, meu irmão e minha irmã, você sabe, né? Quem já teve cachorro em casa que roía osso, assim, né? Quando o cachorro deixa aquele osso que ele já roeu um monte e ficou ali, largou no canto no quintal, aquele osso vai secando no sol ao longo de dias. Ele não está um osso seco, ele está assim que meio esturricado, assim, ele está seco, que chega a rachar, está cheio de furinho já, sabe? Ele estava assim, sequíssimo, né? Então, dá para entender aqui que um osso sequíssimo, ele é mais do que seco, ele é mais do que esturricado, né? Então, quando na palavra aqui é dito que os ossos estavam sequíssimos, vejam, quem sabe você que está me ouvindo agora, ou alguém que você conheça, talvez não esteja vivendo esse tipo de vida hoje, não é mesmo? Talvez até na sua própria fé, quem sabe? Você até está na igreja hoje, mas já não carrega mais aquele prazer, né? Por quê? Porque sobrou apenas ossos secos, ou neste caso, mais do que secos, ossos sequíssimos, né? Então, e dando sequência ali no versículo 3, né? No versículo 3, ali a palavra continua assim, então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Eu respondi, Senhor Deus, Tu o sabes. Gente, meus irmãos e minhas irmãs, Deus, quando nos faz uma pergunta, Ele quer uma resposta. E o que Deus está fazendo ali para o profeta Ezequiel? Ele está perguntando, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? E Deus, quando nos faz uma pergunta, Deus quer uma resposta. Porque se Ele pergunta, se Deus está perguntando para você, na verdade, Ele quer saber se a gente sabe. Porque Ele é Deus, Ele já sabe a resposta. Mas quando Ele te faz uma pergunta, Ele quer saber se você sabe, né? Mas muitas vezes as provas, né? As provações, elas não vão nos fazer crescer. Mas elas vão nos revelar como nós estamos vivendo. Você já pensou nisso? Então as provações que nós passamos não vão nos fazer crescer. Elas vão nos revelar como nós estamos vivendo. Seguindo ali, versículo 4, diz assim, então ele me disse, profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetize para esses ossos. Meu irmão e minha irmã, você sabia que você pode profetizar? Você sabia que você pode curar? Você sabia que o poder, ele não é da pessoa, ele não é do pastor que está aqui no altar, ele é do Senhor? Mas Deus me pergunta assim, mas como profetizar sobre ossos secos? Assim, como eu vou profetizar esses ossos secos? Eu vou profetizar alguma coisa sobre eles? Daí vem mesmo a questão, você acha que não pode profetizar sobre ossos secos? E será que você não pode profetizar sobre um casamento que já está com os papéis do divórcio assinado até, e você acha que não tem mais esperança, mas a esperança está no Senhor? Mas como profetizar sobre exames que já atestam que alguma doença é incurável? Gente, profetizar é você declarar, é você encher o coração de esperança, é você crer que Deus pode fazer. Ou seja, você pode estar vendo ali somente um monte de ossos secos. Deus enxerga um exército. Na nossa fé, na nossa vida, é como tudo termina que se conta,
e não como está ali naquele momento. Ou seja, a capacidade espiritual que você tem é de ver a vida pela fé e não pelos olhos humanos. Seguindo ali no versículo 5, ali a palavra ainda diz o seguinte, continuando. Versículo 5 diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eu que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Ou seja, irmãos e irmãs, a primeira coisa que farei é entrar o Espírito em nós e viver. Ou seja, Deus falou: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Se vocês não permitirem que o Espírito Santo entre na vida, né, que entre em vós, não há vida. E ele segue ali no versículo 6, e diz o seguinte: porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Veja, irmãos e irmãs, que ele está dando ordens ali para profetizar sobre ossos secos. Olha só: eu porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele, porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Irmãos e irmãs, Deus disse anteriormente para profetizar, mas não é para que você se enalteça, para que você leve a glória sobre isso, mas para que você creia, para que você saiba mais de Deus. E Ezequiel ali estava fazendo tudo sobre a palavra de Deus. Ele estava seguindo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. E seguindo ali no versículo 7. Então, versículo 7 diz assim: então profetizei como havia ordenado. Que então Deus deu o direcionamento de como ele profetizar, e Ezequiel vai cumprir o que Deus está pedindo. Então profetizei como me havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olha só, enquanto eu profetizei, enquanto havia ordenado. Você que me ouve agora, não profetize nunca sobre aquilo que Deus não lhe ordenou profetizar. Você só tem o dom e o direito de profetizar sobre aquilo que Deus lhe manda profetizar. Profetize de acordo com a palavra do Senhor, não sobre aquilo que vem da sua mente humana somente. E veja que na palavra ele diz que ele ouviu um ruído, um barulho de ossos batendo sobre ossos. Preste atenção, irmãos e irmãs. Antes de você ver alguma coisa, você ouve. A diferença de nossa fé é essa. Nós, como seres humanos, nós queremos dar uma de São Tomé. Nós queremos ver para crer. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. E não, ali Deus faz as coisas acontecerem. Primeiro você ouve. Lembre-se, se creres, verás a glória de Deus, né? Então primeiro você ouve. E lá no versículo 8, ele dá sequência e diz assim, né? Então primeiro ele ouviu, e daí ele diz assim, no versículo 8: olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e elas se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Irmãos e irmãs, ver, depois de ouvir é tempo de ver. É isso que Deus quer fazer você entender. Não adianta ter corpo sem espírito, não adianta ter família sem amor, não adianta ter casa bonita sem harmonia entre os que habitam ali, não adianta ter casamento, uma festa bonita, se o casamento não tem vida. Faça o que Deus te mandar fazer, não o que está em sua cabeça. Seguindo ali, vamos ver o versículo 9 e 10 na sequência. No 9 ele diz assim: então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. No versículo 10 diz assim: profetizei como ele havia me ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé, formaram um exército,
um enorme exército. Irmãos e irmãs, olha e veja que coisa maravilhosa, que coisa muito preciosa. Profetize ao Espírito que venha dos quatro ventos e sopre sobre esses mortos. Vida, faça o que Deus mandou fazer. Profetize segundo a palavra de Deus. Tudo que Deus faz tem um propósito nesse mundo. Você pode até não entender, mas Deus sempre tem um propósito. E ali no versículo 11, na sequência diz assim: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos toda a nossa esperança, fomos exterminados. Irmãos e irmãs, o povo de Israel nessa época que se passa essa parábola, essa história, o povo tinha perdido totalmente a esperança. Eles estavam longe da sua terra, estavam angustiados, estavam desesperançosos, estavam na verdade até desesperados. O povo tinha que experimentar a intervenção do Senhor. Mas sabe, irmãos e irmãs, talvez você já tenha vivido isso, ou conhece alguém que viveu. Sabe quando você está numa crise, mas numa crise tão grande, mas tão grande que você diz assim, olha, minha esperança morreu, eu não tenho mais esperança nenhuma que isso tenha solução, não vejo saída alguma, danou-se tudo, não tem como sair disso. Veja, irmãos e irmãs, se a esperança morre, então não era a esperança que você tinha, porque se a tua esperança morreu, o que você tinha não era esperança, porque a Bíblia nos diz que Deus é o Deus de toda a esperança, e Deus não morre. Então, se você diz que a tua esperança morreu, ela não era a esperança de verdade. Seguindo ali, irmãos e irmãs, no versículo 12, estamos nos encaminhando para o final desse texto tão precioso. Versículo 12 diz assim: portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Irmãos e irmãs, pensem nisso. Deus estava restaurando a esperança, estava pedindo que o profeta Ezequiel profetizasse a eles saírem das sepulturas que eles se encontravam. E ele disse assim, eu vou profetizar que vocês vão sair delas e eu os levarei de volta à terra de Israel. Irmãos e irmãs, vocês já pensaram que algum de vocês estão precisando sair da sepultura? Né? Porque se você pensar, mas eu estava só ossos secos. Não. Pense que Deus já profetizou sobre a sua vida que você não é somente mais ossos secos, já há tendões sobre os seus ossos, já há carne sobre esses tendões, já há pele sobre essa carne. Resta o que então, irmão e irmã? Resta você sair da sepultura onde você se encontra. Sai da escuridão e vem ter com Deus. Alguém vai tirar você dessa sepultura? Não. Você vai precisar sair da sepultura. Lembre-se da história de Lázaro. A história de Jesus estava lá se encaminhando, soube que Lázaro estava mal, chegou lá, ele descobriu que tinha morrido, ele chorou, até porque Lázaro era muito seu amigo. Mas o que Jesus Cristo faz à porta da sepultura de Lázaro? Ele fala, remova uma pedra e ele grita lá para dentro, levanta-te, toma as tuas ataduras e vem para fora. Ele não pediu assim, alguém vai lá e busque Lázaro lá de dentro. Jesus também não foi lá dentro buscar Lázaro. Ele falou, deu a ordem, levante, tire as suas ataduras e saia dessa sepultura. Então, irmão e irmã, se você se encontra numa sepultura hoje, não fique esperando que alguém vai te tirar de dentro. Deus já restaurou a sua vida. Agora você tem que sair dessa sepultura que você se encontra. Seguindo lá no versículo 13, irmãos e irmãs, diz o seguinte: vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e o fizer sair delas, ó povo meu. Irmãos e irmãs, o Senhor Deus, Ele quer se revelar a você. Fé, e nós começamos esse texto falando sobre fé, né? A nossa fé, ela excede a compreensão humana. E fé, a gente não fica pensando quando as coisas acontecer, né? A fé ela quer dizer quando e não se. A gente não fica pensando, se isso der certo, isso acontecer. Não, é quando isso der certo, quando isso acontecer. Você não fica pensando, se você
está exercendo a sua fé e você quer que a sua fé seja firmada na rocha que é Cristo, você não fica pensando, se Deus me conseguir um emprego, se Deus me conseguir aquela pessoa certa na minha vida, se acontecer isso, não. Você toma posse disso e fala, quando isso acontecer, quando a bênção chegar. Você não fica pensando se, e sim quando. Quando? É o que aconteceu agora no mês passado, quando Jesus nasceu, no Natal. E infelizmente, os judeus estão no se até agora, porque eles ainda estão aguardando a vinda do Messias Salvador. Nós já sabemos quando a fé se fez presente na nossa vida, foi quando Jesus Cristo nasceu. E para encerrar, irmãos e irmãs, lá no versículo 14, que diz o seguinte: porei em vocês o meu espírito e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Irmãos e irmãs, essa palavra de hoje, que por muitas e muitas vezes, quando eu lia mesma, eu tentava entender, eu tentava buscar um entendimento sobre esse vale de ossos secos, e tentando entender o que isso tem em relação com os dias de hoje, se era uma visão específica para o profeta Ezequiel, ou se ela se encaixava na nossa vida. Eu cheguei à conclusão que Deus não quer só que você exista por existir, que você seja mais uma pessoa na terra. Ele quer que você viva. E viver é diferente de existir. Ele quer que você faça a diferença, que você faça a diferença nesse mundo, né? Porque lembre-se que Deus fala na palavra, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, não somente para que você exista como mais um na terra, que não faça a diferença, mas sim, você foi colocado com vida, o sopro do Espírito Santo está em você, para que você faça a diferença nessa terra. E o quando já chegou, meus irmãos e minhas irmãs. Pense nisso que, como eu falei, às vezes nós passamos por crises, nós passamos por momentos de tanta intranquilidade nesses 2 anos de pandemia. Às vezes, quando nós achamos que as coisas estão melhorando, vem uma variante nova e muda, nos deixa um pouco apreensivos, mas mesmo assim, de vitória em vitória, de fé em fé, de degrau em degrau, nós avançamos, né? A nossa fé continua fortalecida, nosso sentimento de amor em Cristo continua fortalecido. E sabemos que, por mais dificuldades que nós passamos, por mais crises que nós achávamos que estavam intransponíveis, que nós não conseguiríamos passar, Deus sempre se fez presente. Deus profetiza sobre a nossa vida que nós podemos deixar de ser somente ossos secos, mas sim que nós possamos ter carne, tendões, pele sobre esses ossos. E mais do que isso, Ele já soprou o Espírito em nós. Nós temos vida e vida em abundância. E mais do que isso, como nesse texto é mencionado, nós somos o exército de Deus aqui nessa terra. E juntos nós marchamos e nós somos esse exército que fazemos prevalecer o reino de Deus aqui na terra. Amém? Irmãos e irmãs, eu queria encerrar esse momento de compartilhar essa palavra orando com você neste momento. E você aí onde está, na sua casa, talvez você esteja, em algum momento, esteja de férias, esteja na praia, no campo, na casa de um parente. Se você tirou esse tempo para receber essa mensagem, e se de alguma forma essa mensagem chegou a você, e veja, aquilo que eu comentei, cada pregador, cada pastor, ele pode trazer a mesma passagem de uma forma diferente, com uma nova interpretação, mas o que importa é como esta mensagem chega até você, como ela chega no momento de vida que você está atualmente. Você está intranquilo? Você conhece alguém que está intranquilo? Você conhece alguém que tem passado por crise, que está passando por um vale, né? Ou ele sabe que está num momento numa montanha, mas para chegar numa montanha ainda maior, ele vai ter que passar por um vale, por um momento de provação. Pense nisso, que Deus não vai te desamparar nesse momento. Senhor Deus, Pai misericordioso, Pai de amor, Pai de esperança, sabemos, Pai, que nesse início de ano, onde as esperanças se renovam, e nós como cristãos, como filhos amados que sabemos que somos, sabemos que a esperança sempre está presente através do seu amor, através da vida que foi colocada em nós. Pai, sabemos que passamos por provações, por tentações, passamos por vales,
mas também, Pai, entendemos que, através da esperança que tem em nós, a esperança que é viva através de Ti, ó Pai, sabemos que estás presente em nossa vida, que não nos desampara em nenhum momento, que estás presente em nossa vida, em cada dificuldade, em cada momento, tanto de felicidade, quando estamos no alto das montanhas, quanto nos momentos que passamos por vales, em que somos provados, em que somos aprovados também. Ó Pai amado, continua conosco, Pai, como teve nesse último ano, nos anos anteriores, nessa virada de ano, ó Pai. Nesse mês que inicia o ano, esse janeiro em que tudo se renova, em que começamos a fazer nossos novos planos, Pai. Coloca na nossa cabeça, Pai, que queremos sonhar e precisamos sonhar. A Bíblia nos fala que devemos sonhar, mas coloca na nossa mente, Pai, para sonharmos somente os Teus sonhos, aquilo que tem reservados para nós. Mas, Pai, acima de tudo, continua nos colocando a Sua esperança, a Sua perseverança, Pai, porque sabemos, Pai, que em cada dificuldade, em cada vale em que nos sentiremos como ossos secos, o Senhor estará presente, nos restaurando, nos conduzindo, nos acompanhando e nos conduzindo para que tenhamos, sim, a vida que pensaste para nós, a vida em abundância que profetizaste para nós, ó Pai. Coloca junto de nós, Pai, a nossa família, os nossos amigos, aqueles que convivem conosco, Pai, também amparados pelo Teu amor e pelo Teu Espírito, ó Pai. Sabemos que ao redor de nós haverão pessoas, ó Pai, que enxergarão a Sua luz em nós, Pai, que continuemos a brilhar, para que sim, Pai, sejamos o Teu exército na terra, vivendo e apresentando a Tua palavra àqueles que nos cercam. É o que nos pedimos, Pai, nesse início de ano, em nome de Jesus. Amém e amém.